Dinheiro com Atitude desta quarta-feira vai falar dos desafios financeiros das gerações. O que pessoas mais jovens e pessoas mais experientes pensam sobre as suas e as outras gerações e como isso se dá na relação com o dinheiro. Ana Leone, está a postos por aí? Estou pronta aqui para a gente falar sobre as diferentes gerações, como é que elas olham e pensam o dinheiro. Acho que tem assunto hoje por aqui, viu? Nossa, tem muito assunto. Tem desde guardar o dinheiro no colchão até comprar criptomoeda. Dá para escolher. Nesse meio aí tem muita coisa, mas é bem por aí, você resumiu bem. Bom, Ana, vamos dividir aqui nossa conversa para a gente fazer um mapeamento das gerações da relação com o dinheiro a partir de 3 aspectos, então. Trabalho, finanças e longevidade, pode ser? Pode, uma boa. Tá, então vamos, se a gente olha para mercado de trabalho, a gente vê uma diferença gigantesca na questão do crescimento, da concepção do que é trabalho e das escolhas entre as gerações, né? Pois é, isso é uma coisa interessante, né? Porque talvez dessas 3 perspectivas aí que a gente vai falar hoje, a do mercado de trabalho é a que mais mudou e é a que talvez mais mude. Porque quando a gente olha para o mercado de trabalho, talvez a gente não se dê conta das inúmeras mudanças que houve nessa transformação. Eu até escrevi uma coluna sobre isso que eu chamo de tribo puberdade a tribo menopausa, que obviamente que eu dei um recorte ali para as mulheres, mas eu trouxe justamente esses 2 desafios, ou esses 2 olhares a partir dessas 2 perspectivas, que no fim, uma, né, que é a tribo puberdade, ela está começando o seu ciclo profissional, pessoal, está estruturando a sua personalidade, a sua percepção de mundo, ao passo que a tribo menopausa, que são aquelas mulheres mais maduras, ou aquelas pessoas mais maduras, já passaram por muitas transformações, por muitas coisas, têm a experiência que conta ao seu favor, então cada uma dessas fases tem a sua beleza e tem os seus desafios. E quando a gente está falando das profissões, né, do mercado de trabalho, a gente tinha antes uma linearidade maior das profissões. A gente conhece, né, os nossos pais e avós, eles tinham ali uma profissão, uma carreira, um negócio que durava por anos, né, sustentou e criou famílias com aqueles pequenos comércios, ou existiam poucas profissões, né, nas faculdades, você tinha aquelas profissões mais tradicionais, eram poucas e mais longas, e hoje as carreiras, elas são muito variadas e muito mais fluidas, né? E Ana, um sinônimo de sucesso há um tempo atrás era quanto mais tempo a pessoa permanecia no mesmo emprego, né? Isso, e uma época isso foi visto como uma coisa negativa, que a pessoa estava ali meio acomodada. O fato é que as mudanças no mercado de trabalho, elas vão continuar acontecendo. Talvez a gente tenha que ali resetar um pouco, né, as nossas percepções, porque a gente tem que também levar em consideração que a gente tem uma geração que ela não está nem numa ponta nem na outra, ela está passando por esses 2 processos, então está ali nos seus 30 e poucos anos, chegando aos seus 40 anos, que está no meio dessa transformação, ou seja, está com o pé ainda naquela linearidade profissional, mas que isso está se transformando. Acho que é muito mais fácil o processo de adaptação quando você já nasce num contexto conhecido. Agora, quando esse contexto se transforma, é mais desafiador. Então, o que a gente percebe, né? Esse mercado de trabalho que hoje é muito mais fluido, hoje tem muito mais opções, as pessoas ainda têm aquele conceito de que o emprego é o que vai garantir a elas a segurança financeira que elas precisam, a realização dos sonhos dela, e não necessariamente isso é verdade. A gente talvez esteja transformando um mercado de empregos para um mercado
mercado de fato de trabalho, em que a gente vai precisar ser muito mais empreendedor, a gente vai ter que se adaptar muito mais, porque existirão menos empregos formais e a competição também está muito maior. Então, a gente vai precisar se reinventar, não dá para a gente depositar toda a nossa expectativa financeira numa carreira ou em um emprego que seja linear. Então, eu acho que essa é a primeira reflexão que eu faço por aqui. Depois, a gente tem uma questão também das estatísticas, que elas são preocupantes. Então, quando a gente olha aí, principalmente as estatísticas dos jovens, ela é bem... E, de novo, vem aí essa coisa da tribo puberdade e da tribo menopausa, porque quem está nesse miolo aí até consegue ter um pouco menos de desafios ou consegue ter um mercado no qual dá para se adaptar melhor. Mas quando a gente olha os jovens, tem uma pesquisa que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, 31% dos jovens na faixa de 14 a 24 anos estão desempregados no Brasil. Então, esse é um número que é o dobro da média nacional, que é de 14%. A gente sempre ouve aí no noticiário... Fora os endividados, que tem dado aqui para isso também, fica tranquila, não vai faltar estatística aterrorizante por aqui, não. Então, esses jovens, eles vão ter que se preocupar, ou seja, eles estão aí quase o dobro desses jovens estão fora do mercado de trabalho, se a gente comparar com a média. E aí, a gente tem aqui, 12% dos jovens estão endividados e só 31% tem algum investimento financeiro. E a gente está falando aí de pessoas com 20 e poucos anos que já estão no mercado de trabalho. São pessoas que não têm aí uma complexidade no seu orçamento, está começando a vida econômica por agora, e são pessoas que já estão começando aí essa vida endividadas e com mais desafios profissionais. Então, uma geração que deveria estar desfrutando aí dos prazeres da juventude, né, vai ter que enfrentar uma realidade que não é nada romântica, que é encarar esse pragmatismo aí das mudanças desse mercado de trabalho, e que não param de acontecer, né? Já por outro lado... Ana, pode falar. Eu ia só complementar o que você falou, que tem um outro agravante que a gente viu de 1 ano, 2 para cá com a pandemia, que foi também a questão de um desemprego recorde e de pessoas tendo que ir para o front para ajudar a família a conseguir se manter, né? Então, a gente pode colocar na conta parte desses jovens que deveriam estar numa situação e têm que estar trabalhando para poder ajudar nas contas da casa, já que pai e mãe podem ter perdido o emprego, entrar na conta desses que estão talvez endividados, que poderiam estar numa situação melhor, mas que tiveram que abraçar uma causa familiar, muitas vezes que acabou se desenrolando por causa de pandemia, das questões de fechamento, restrição e de tanto nível de desemprego que ela agravou, né? A pandemia... ela veio também, Renata, acho que isso é uma coisa importante da gente refletir. Obviamente que, né, nossa geração talvez, espero que não, veja nada pior do que está sendo essa pandemia. Por outro lado, ela só veio dar um pouquinho mais de tinta a um cenário que a rigor já existia. As pessoas entraram na pandemia com a taxa de poupança baixíssima, entraram na pandemia com sinais de mudança de trabalho bastante negrito já, né? Assim, bem marcadas. E a pandemia ela veio para evidenciar mais esses pontos. E isso é uma coisa de reflexão importante para as pessoas, porque, obviamente, a pandemia tem um saldo bem gordo aí dessas estatísticas, desses problemas todos que a gente está enfrentando, mas já era uma situação que se apresentava antes disso. Tanto é que algumas estatísticas anteriores, de 2019, por exemplo, mostra isso. Segundo lá o raio-x do investidor da Ambima, 56% das pessoas das classes A, B e C entraram na pandemia sem nenhuma reserva financeira. E o índice de desemprego estava um pouquinho melhor, mas também não estava lá aquela coisa, né? Claro. Mas, assim,
Na turma da menopausa, né, no pessoal também aí acima dos 50 anos, a situação também não é muito diferente quando a gente olha aí o mercado de trabalho, em especial as mulheres. Quase 18% das mulheres estão fora do mercado de trabalho quando a gente olha aí essa idade acima de 45 anos, contra 12% dos homens. Então, são estatísticas preocupantes. Eu acho que essa primeira parte, para a gente dar esse panorama da perspectiva aí que você dividiu do mercado de trabalho, o recado é bastante desafiador. Seja para essa geração que está entrando nesse mercado de trabalho, que está enfrentando muito mais competitividade e números que são muito pesados aí para se encarar, e a gente tem no outro extremo aquelas pessoas que deveriam também já estar mais tranquilas e o trabalho pesar menos como uma necessidade de renda, que também estão se vendo encarar aí a mesma problemática de uma maneira geral, né? Sim, com certeza, Ana. E quem está no mercado, o desafio é se manter, né? É conseguir... Agora, a gente falou lá no começo que a gente ia falar de trabalho, mercado de trabalho, mas que a gente ia falar também de finanças. A gente deu aí um spoiler sobre endividamento e sobre o não investimento de algumas gerações. Que retrato elas têm quando a gente olha sobre o aspecto financeiro? Olha, eu também peguei uma pesquisa aqui para dividir com vocês, que é o seguinte: o SPC Brasil, ele fez um levantamento muito interessante, que ele mostra o seguinte, que 47% das pessoas que chamam aí a geração Z, que tem aí entre 18 e 25 anos, tipo eu e você, assim, sabe? Não faz controle dos gastos, mas nós estamos fora dessa estatística porque a gente faz controle dos gastos, só por isso que a gente está fora delas. Só entendeu? Por isso, não tem nenhum outro motivo. Não, senão a gente estaria nesse bolo aí também. Então é interessante, né? Poxa, a gente está falando de quase metade desses jovens que, pensa só, né? Acabaram de sair estão ali na faculdade, acabaram de sair do ensino médio, são pessoas que poderiam ter um controle ali dos seus gastos, até porque é um orçamento muito simples, né? Não tem uma grande, a rigor, não tem um grande volume de entradas e saídas que justifique essa falta de controle. E tem um dado também do Serasa, que esse é bastante preocupante, que 62 milhões dos brasileiros inadimplentes em 2021, né, a gente tem esse total, 62 milhões de brasileiros inadimplentes no Brasil, e 12% são jovens até 25 anos. Então, são jovens que já entram, eles começam a ganhar dinheiro, já se enfiam em dívidas. Então, esse dado é muito preocupante. Não dá nem tempo ali, né, de gastar o dinheiro, não daria, mas eles conseguem, inclusive, se endividar. E, em geral, a dívida é por pequenos gastos, é por coisas, por bens posicionais, muitas vezes, um celular novo, um tênis novo e coisas desse tipo, né? Quando eles deveriam estar investindo no próprio desenvolvimento, como uma ferramenta até de produção de renda maior, a gente até já falou disso por aqui. E qual é a justificativa que eles dão para essa falta de controle nas finanças? Primeiro, é não saber como fazer, 19% citou que, não sei o que eu vou fazer, 18% foi sincerão, diz que é preguiça mesmo, pelo menos valeu pela sinceridade, né? Outros 18% é pela falta de hábito ou disciplina, que isso se constrói, obviamente, e falta de renda, que daí sempre tem essa desculpa, né? Ganho pouco, não consigo resolver minha vida financeira porque eu ganho pouco. Agora ficou bem equilibrado, né? O percentual, não tem aí um diagnóstico predominante, é bem dividido. Acho que até mostra um pouco, assim, essa falta de maturidade do jovem, de entender claramente qual é a questão, porque quando a gente pega pesquisas com pessoas mais maduras, em geral a gente você tem razão, algum destaque maior em algum determinado item. Então, ou é pelos gastos pequenos, ou é pelo consumo, ou é pelo crédito, uso excessivo do crédito, e aí a pessoa se embola toda nas finanças, e a falta de renda está lá também. Então, está na geração nova e está na geração dos mais maduros. E uma coisa que eu também
peguei aqui da pesquisa do raio-x da Ambima, que eu achei, assim, interessante, para não colocar outro adjetivo aqui. Os mais jovens querem se aposentar antes. E aí, assim, esse para mim é uma coisa que, como todos os outros dados que eu trouxe, dessa parte aqui de finanças, eles trazem várias preocupações e a gente precisa acender um alerta aí na nossa cabeça e na cabeça dessa garotada, porque além de eles terem muitas dívidas muito cedo, eles têm que enfrentar o desafio do mercado de trabalho, que está cada vez mais desafiador. Então, não tem muita mágica, sabe? Gente, é mais difícil mesmo, esse é o recado. E se não tiver aí um controle maior e aprender desde cedo a lidar melhor com as finanças, essa coisa vai virar uma bola de neve, e aí quando chegar na geração menopausa, esses números vão estar muito mais gritantes, né? E é até o que fala aqui, quando a gente olha os dados de investimento, e aqui eu vou dar um foco especial nas mulheres, quase 40% das mulheres acima de 45 anos têm algum recurso financeiro no banco. Então, assim, é pouco, né? A gente está falando de um número grande de mulheres que também não têm nenhum investimento. E no caso da mulher, que aí a gente depois vai falar sobre longevidade, é mais vulnerável, porque a mulher, em geral, ela tem uma taxa de desemprego maior, ela vive mais, ela ganha menos, num processo da vida mais madura, ela que fica mais a cargo dos filhos num processo de separação, ela tem que dar conta muitas vezes de cuidar dos pais, também idosos. Então, assim, de novo, olhando da perspectiva das finanças, as pessoas estão investindo pouco, estão se endividando muito, e precisam ter uma consciência maior. Então, você vê que, assim, nossa conversa está colocando tijolinhos aqui nesse debate, né? É verdade. Não, e você estava falando dessa questão do jovem querer se aposentar antes dos 60 anos. Quando a gente olha sob a terceira perspectiva, que é a da longevidade, isso mostra que, além dessa predisposição e dessa vontade de se aposentar mais cedo, por exemplo, a expectativa de vida está cada vez aumentando mais. Ou seja, isso exige mais planejamento ainda se a pessoa quer parar de trabalhar antes e se ela vai viver mais. E será que os jovens estão se preocupando com esse envelhecimento planejado ou estão deixando a vida levar, hein? Pois é, você sabia que eu dei uma aula esses dias falando justamente sobre isso? Aí minha pergunta foi, vocês estão preparados para viver 100 anos? É isso, né? E quando a gente está falando de longevidade, é exatamente isso. E uma coisa que a gente também não se dá conta, que eu gosto também desse dado, é que a gente vai viver mais mesmo. Ótimo, essa é a boa notícia. Inclusive o Brasil se a gente olhar o mapa, e a estatística a perspectiva, a estimativa por região, Europa, Japão, Estados Unidos, China, o Brasil é o que mais vai dar um salto de longevidade, e a gente está ganhando isso de maneira muito rápida. A gente vai, de fato, envelhecer de uma maneira rápida e é ótimo, mas mais uma perspectiva da gente olhar sobre os desafios que elas nos trazem. E também quando a gente olha para o jovem, né, numa pesquisa também aí do raio-x, que eu peguei um outro recorte aqui para trazer, além dessa longevidade toda, e esse jovem não saber como lidar com as finanças e até, sinceramente, dizer que tem preguiça para isso, os desafios da Previdência Pública, eles ficarão maiores para essa parcela mais jovem da sociedade. Por quê? Porque a gente sabe, a Previdência privada, aliás, a Previdência Pública não vai ser capaz de suprir todos os benefícios a todas as pessoas que se aposentarem, ainda mais que a população tenha envelhecido. E quando a gente olha o desejo de se aposentar mais cedo desses jovens, aquelas pessoas que querem, foi também a pesquisa do raio-x, daquele percentual que quer se aposentar mais cedo, aí, antes dos 60 anos, 42% desses jovens acredita que
a aposentadoria será suprida pelo INSS. Então, olha a incoerência, né? A gente está falando de um jovem que certamente, brincando aí, vai viver 100 anos, ele quer se aposentar antes dos 60, e quase a metade aí acha que o dinheiro da aposentadoria virá do INSS. Então, com o mercado de trabalho tão incerto, até o INSS está prejudicado. Por quê? Porque os empregos formais, em que ajudam as pessoas a ter esta consciência, ao menos de pagar a previdência pública, porque é compulsória quase, né, quando você é um assalariado ali, até isso está mudando, porque as pessoas vão ter que ser autônomas, ou seja, vão ter que ter a iniciativa de buscar até a previdência pública com disciplina, né? Então, não é alguém que vai pagar para você, não. Você que vai ter que ir lá recolher o seu imposto, pagar a sua previdência pública, e ainda assim a gente sabe que não é o caminho para garantir a aposentadoria para muita gente. Então, eu acho que a longevidade, assim, só para a gente não se perder nos pontos aqui, a gente vai envelhecer muito rápido, os jovens ainda têm a expectativa de se aposentar cedo e viver do INSS, e tem uma outra conta também que eu acho legal trazer para reflexão, que é o seguinte: quando a gente olha a expectativa de vida, ela é medida ao nascer, né? Então, a gente sabe que no Brasil a expectativa de vida do brasileiro aí é de 76,6, que é um ótimo. Poxa, a gente está aí perto de países super desenvolvidos quando a gente faz essa medição. Só que existe um outro indicador legal de se avaliar, que é medido até pela Organização Mundial da Saúde, que é o tempo de vida saudável, que é... você trouxe isso outro dia, né? Eu trouxe uma vez. E no Brasil, ela é mais baixa, então a gente não pode achar que essa expectativa de vida aí ela é ótima, ela é longa, mas quando a gente está falando da expectativa de vida saudável, a gente está falando de 10 anos a menos. Então, um jovem, para querer se aposentar antes dos 60 anos, ele vai precisar fazer um esforço financeiro de poupança muito representativo. Então, a ideia aqui, quer dizer, a sugestão ou a ordem do dia é tomar uma atitude o quanto antes, né? É uma geração... E outra... Pode falar, te interrompi. Não, eu ia dizer que tem outra questão, além do que você estava falando, que é também, se eu tenho uma expectativa de vida, de 90 anos, e eu quero viver da aposentadoria pública, o que me garante que eu vou estar saudável, e aí entra no ponto que você trouxe da expectativa de vida saudável, o que me garante que eu vou estar saudável até os 90 anos, né, Ana? E que eu não vou lá pelos 70 e poucos precisar de muito mais dinheiro para manter as despesas médicas e sei lá quais vierem com a idade, porque elas vêm, né? Como a gente está falando aqui das decisões das gerações, a gente tem duas coisas, né? A gente tem a geração que está vivendo essa longevidade, ou seja, a expectativa de vida quando eles nasceram era de 50 anos, agora é 70, então hoje quem tem 60 anos já deveria ter morrido, né? Segundo a expectativa de vida quando essas pessoas nasceram. E elas já estão aí com este desafio de viver mais e estão tendo que se desdobrar. As estatísticas mostram aí que as pessoas estão tendo que trabalhar mais, estão tendo que se virar aí para poder se manter. E a gente tem, acho que um papel, e até aqui o podcast tem esse objetivo, essa missão, que é de conscientizar as pessoas que estão lá no comecinho da régua da vida a se conscientizar, porque eles vão passar por todo esse trajeto. E quando eles chegarem nessa fase em que essa juventude, que essa população mais madura está vivendo agora, o caminho deles foi menos sinuoso do que dessa nova geração, porque eles estão assim, querendo coisas que às vezes não são tão reais ou tão fáceis quanto possa parecer. Então, é uma geração de jovens que vai precisar fazer mais a lição de casa, porque eles têm um outro desafio também. É tão maluco, né, a gente pensar nessa questão geracional, porque é o seguinte, a gente tem aqueles jovens, que é a geração Z ali, que tem todas essas estatísticas que a gente já falou. Possivelmente, esses jovens vão ter que ainda dar cabo
da vida financeira dos pais, porque quando a gente olha a geração atual, essa população aí de 40 a 60 anos, essas pessoas não têm reserva, não têm poupança, e elas estão passando para o terceiro estágio, que é da velhice, desamparados. Então, o jovem que está tendo um cenário mais desafiador para eles vão ter que dar cabo da própria vida, possivelmente vão ter que sustentar os pais, vão ter que sustentar os pais que não fizeram a própria lição de casa e ainda cuidar deles quando eles forem, eles próprios, ficarem mais velhos. Então, gente, o podcast de hoje é para trazer um senso de consciência mesmo, de que as gerações precisam se conscientizar. Se um ponto elas têm em comum é que o cenário é bastante desafiador e quem precisa fazer alguma coisa é cada um de nós mesmo. Agora eu tenho uma pergunta polêmica. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre um casal de jovens, 20 e pouquinhos anos ali. Os dois tinham conseguido bons empregos, eram formados há pouco tempo, tinham conseguido uma boa colocação e tinham uma meta, que era não ter nada, viver com o mínimo possível para durante tantos anos juntarem tanto em dinheiro, era alguns milhões eles tinham em meta, e, a partir desse acúmulo, viverem as experiências que eles queriam. E até esse acúmulo chegar naquele prazo estipulado, eles tinham todo o seu cálculo, a sua justificativa, a sua metodologia para comprovar a tese deles de que dava para viver sem aproveitar nada, sem experimentar nada, só gastando o básico para chegar naquele valor. E aí a gente vê muita gente jovem que não liga para a construção de patrimônio, ou para ter um carro, ou para ter uma casa. Coisas materiais não fazem parte da vida dessa pessoa e ela só quer viver experiências. Isso Ana, dá para ter aí um equilíbrio com o dinheiro e ter essa vida de experiências? Ou é uma ilusão de que não precisa de dinheiro porque eu não estou comprando uma casa e eu só quero viajar o mundo? Olha, tem a máxima que fala que um bom plano, ele é bom porque ele vai mudar. Ele é bom mesmo quando ele se adapta às mudanças. Olha, de fato, a gente vê muito isso, né? É uma geração que pensa muito mais no viver do que no ter. E eu tenho, às vezes, sentimentos que são controversos a respeito disso, porque... Por quê? Porque eu acho que, por mais que você queira aí uma coisa fluida, em que você não seja apegado a bens materiais, e que, às vezes, economicamente é uma boa decisão, até para viver essas experiências todas, você vai precisar ter uma estrutura financeira. Pode não ser de bens, mas vai ter que ser de dinheiro. E essa é uma ilusão, que a simplicidade não custa. Ela custa. A gente viver custa. A gente paga por absolutamente tudo, pelas experiências, pelos bens, e paga por também não querer nada, porque a gente precisa viver. Então, me preocupa um pouco essa geração que tem que na minha opinião é um pouco utópico, essa coisa do viver experiências, e para isso, então, eu não preciso me preocupar com o dinheiro. Esse casal que você citou, eles fizeram um certo planejamento, e que bacana, eles estão construindo a vida a partir de um plano traçado. A questão é que a vida é heterogênea, a vida ela tem caminhos que são diferentes daquilo que a gente define. E que bom, mas quando a gente está falando do aspecto financeiro, a gente precisa cuidar disso de um jeito menos romântico. Então, não ter a casa própria, mas quer viajar o mundo, vai precisar de dinheiro, né? Parece vai ter bom, que pagar assim, aluguel. Exato, vai ter que pagar impostos, você vai ter que comer. Então, mesmo que você não tenha desejo algum de ter uma casa própria, um teto seu para morar, como é ainda o desejo de muita gente, e você quer viajar mochilando pelo mundo, você vai precisar de dinheiro. Então, pode parecer bom no imaginário, mas para viabilizar, vai precisar de dinheiro, e às vezes mais do que uma pessoa que não tem nada, porque quando você tem uma casa, apesar de, da gente aqui não vai discutir se é se é um investimento bom ou ruim,
apertou a coisa, você tem um bem para se desfazer e fazer frente ao que você precisa. Sim. Quando não se tem isso, você está deixando uma coisa muito mais fluida e muito mais sensível. Então, essa coisa de viver experiências pode ser mais barato, mas também cuidado para que não seja uma utopia, porque ainda mais com todos esses desafios que a gente falou hoje, com o emprego mais difícil, com o dinheiro mais escasso, com as pessoas querendo viver, vivendo mais de 100 anos. Então, essa é uma coisa interessante da gente pensar. E tem um outro fato econômico importante que a gente precisa levar em consideração também. É lindo a gente olhar os jovens, e até tem uma frase que eu gosto bastante, né? Os jovens acham que tudo nasce com eles, que quando eles chegaram, não existia nada, né? Eles chegaram, começou a vida ali, a humanidade começou a partir deles. E os idosos acham que o mundo vai acabar depois que eles se forem. Então, não é nem uma coisa nem outra. Quando nascemos, já existe uma história, já existe algo instalado, e acho que o vibrante da juventude é essa inquietude de querer mudar, de querer mudar padrões, de querer fazer diferente. É por isso que as sociedades se evoluem, né? Mas uma reflexão que é importante, que eu trago aqui, que é o seguinte: a geração dos nossos filhos talvez não consiga alcançar o mesmo múltiplo de prosperidade em comparação a nós, ou a nós em comparação aos nossos pais, porque a economia está mais desafiadora. Então, se a gente olhar aí a geração pós-guerra, que prosperou do nada, que levantou economias, impérios, conseguiu construir, assim, nações, né? O Brasil é um país que foi muito construído por imigrantes, pessoas que não tinham nada e batalharam, né, para construir as suas fortunas. Mesmo que a gente tenha agora essa onda de tecnologia, de startups que viram milhões, fortunas, fica a reflexão aqui de como que a gente vai preservar por muito tempo, porque a gente vai viver muito mais, esse dinheiro que é tão fluido hoje em dia, que chega muito rápido, ou ele chega muito rápido, ou ele é muito difícil de se ganhar. Então, a gente tem uma situação econômica, se a gente comparar os nossos avós, eles tinham nada e conseguiram construir muita coisa. Os nossos pais, ou a gente, né, que conseguiu aí ainda trabalhar dentro de um mercado de trabalho competitivo, mais analógico, construção de carreira, construção de patrimônio, os nossos filhos vão enfrentar uma situação econômica muito mais difícil, a gente vê isso o tempo todo, os ciclos das crises têm diminuído. Então, cuidado, gente, com essa coisa utópica de achar que viver experiências, não querer ter nada e viver uma vida simples, não precisa de dinheiro. De fato, é uma riqueza, porque a gente se desamarra de várias coisas, a gente entende o que é a nossa prioridade, a gente entende o que é importante para a gente, mas de tudo isso a gente vai precisar ter uma reserva, e uma boa reserva, para a gente poder escolher aquilo que a gente quer fazer. Muito bom. De novo, a gente volta a falar de escolhas, né, Ana? Pois é. E é disciplina, informação e bastante diligência. É assim que a gente consegue ter a liberdade de poder escolher aquilo que a gente quer, inclusive não comprar, inclusive não ter uma casa, poder viajar o mundo por aí, ter uma velhice tranquila, mas tudo isso depende da nossa determinação de fazer sobrar, de poupar e investir bem. É verdade, você tem razão. Depende da gente conseguir ter um planejamento e saber muito bem o que a gente quer, né? Volta de novo a questão da gente se conhecer, da gente entender nossos objetivos e como é que a gente vai fazer para conseguir chegar mais perto deles, né? Pois é, isso aí. E Ana, qual é a dica que você deixa para a gente nesta quarta-feira? Olha, eu li um livro há muito tempo, mas ele é muito legal porque ele traz justamente esse conceito de gerações. Ele traz ele mostra como o que se faz, o resultado que a gente tem hoje é reflexo do que se fez lá atrás, e o que a gente faz hoje certamente terá um reflexo lá na frente. O nome é Freakonomics,
freak, né, de esquisito. Freakonomics, o lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta. Então, ele traz várias coisas, assim, de reflexões a respeito das gerações. Então, por que hoje a gente tem coisas que temos? Isso se explica por decisões de outras gerações. Então, me veio na cabeça, quando a gente pensou no tema de hoje, esse livro é muito legal, eu recomendo. Muito bom, muito bom. E as suas, tem dica? Hoje não. Hoje eu não tenho, Ana. Tá só na reflexão. Hoje eu tô só na reflexão. Boa. Então tá, semana que vem estaremos de volta. A gente tem ainda um feriado pela frente e logo, Ana, a gente vai ter uma Semana Nacional da Educação Financeira, que esse nosso conteúdo do Dinheiro com Atitude vai ser muito útil para quem acompanha aqui o podcast. Olha, vamos pensar, hein? Trazer um tema bem bacana para os nossos ouvintes aí. Estamos planejando, a gente vai trazer coisa bem legal, mas ainda tem um tempinho pela frente, mas já vão ficando atentas e atentos, que a gente avisa por aqui. Enquanto isso, semana que vem estaremos de volta, Ana. Até lá, gente. Um beijo e ótima semana. Para ti também. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse Dinheiro com Atitude. Amanhã é dia de comentar e repercutir o resultado do Copom, que decide nesta quarta-feira o quanto vai subir a taxa básica de juros. Então não percam o próximo episódio. A gente espera vocês por aqui. Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!